Hoje eu converso por Skype com o procurador do trabalho, Gleidson Gadelha. Seja bem-vindo ao Jornal da Tropical, procurador, boa tarde. Olá, boa tarde, obrigado. Procurador, na última semana, chamou muita atenção a divulgação de 2 casos de pessoas resgatadas em situação considerada análoga ao trabalho escravo, aqui no estado. Mas, às vezes, uma situação dessa está mais perto, do que a gente imagina. O que caracteriza esse tipo de relação? Realmente, essas situações estão sempre mais próximas do que imaginamos. Infelizmente, elas fazem parte de uma visão que nós nem sempre nos damos conta, As pessoas vivem, às vezes, em condições que a gente não consegue sequer enxergar. Imagina o caso de pessoas domésticas que estão há muito tempo em situações totalmente longe de suas famílias, pessoas em trabalho em facções, pessoas que são imigrantes, muito comum. Agora, o que caracteriza essa situação, ela pode ser caracterizada principalmente por 4 características. A primeira e a mais visível é aquela de forçar a pessoa a ficar numa condição que ela não queira. Por exemplo, os casos que as pessoas são mantidas em cativeiro. Isso seria o clássico, o mais clássico de todos os tipos de trabalho escravo. Mas existem outras formas de mantê-lo em cativeiro. Por exemplo, retendo documentos, levando para lugar que é difícil fugir. Imagina a pessoa no meio de uma floresta, no meio de um garimpo no Pará, casos que a gente se depara direto. Também pode ser as pessoas que são obrigadas a pagar criar dívidas para ir trabalhar, pessoas que são levadas e são obrigadas a ficar com essa dívida, ou paga ou não sai, dívidas às vezes, ou, na maioria das vezes, totalmente injustas, pessoas que são submetidas a jornadas exaustivas, completamente impraticáveis para a saúde, e também condições que de cara já mostrem que são degradantes, pessoas que moram em alojamentos de péssima qualidade, lugares que animais, dividindo comida com animais e assim por diante. Esses são os tipos mais comuns que nós encontramos, embora a criatividade humana possa ser muito grande nessa área. Existe alguma relação? Mulheres, por exemplo, são a maioria dos casos, ou não existe distinção entre homens e mulheres? Ainda hoje, o mais comum são homens perto dos 40 anos ou mais, pretos ou pardos, analfabetos, o primeiro ciclo de educação não concluída, 4ª série abaixo, e essa é a regra, infelizmente. Seria, no caso, que chamam de trabalhos pesados, como costumam dizer. Trabalhos pesados, exatamente. Carvoaria, garimpo, condições de corte de cana, caulim, condições de caulim, que é muito comum aqui no interior do estado e na Paraíba. Os homens tatus, que cavam buracos para ir buscar em 20, 30 metros e buscar caulim, muito comum um acidente. Agora, existem também alguns lugares que são só praticamente mulheres. Trabalho doméstico, é quase 100% doméstico, 100% de mulher. Tráfico, porque tem que pensar também tráfico de pessoas relacionado a trabalho escravo. Então, o tráfico de pessoas tem muita quantidade de mulheres e de jovens, jovens de várias pessoas que são levadas por promessas, às vezes promessas de natureza nas redes sociais, que vão ter um emprego, e às vezes vem de outros países para cá, para o Brasil, é muito comum. O senhor citou aí a questão do emprego, da oferta de emprego como um atrativo, que aí a pessoa acaba caindo, na verdade, numa armadilha. A gente vive um cenário de desemprego muito alto, informalidade muito alta. Esse é um cenário que acaba também criando, vamos dizer assim, condições mais fáceis para esses grupos, para essas pessoas atuarem e acabarem colocando trabalhadores nessa situação de um trabalho análogo à escravidão? Esse seu raciocínio é perfeito, É exatamente isso que acontece. Você tem ideia, do início da pandemia para cá, aumentaram as operações do Ministério Público do Trabalho. O ano passado foram pelo menos 170 operações de resgate. Nunca houve tanto resgate nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas perderam seus empregos,
a oferta de emprego diminuiu, essas pessoas estão mais vulneráveis, são pessoas que continuam tendo suas responsabilidades, né? São muitos postos de emprego foram substituídos por delivery, por máquinas, porque foi forçoso isso durante a pandemia. Isso deixou mais claro ainda que as pessoas estão sem emprego e as pessoas se submetem a qualquer situação para tentar sobreviver. Para que você tenha ideia, nunca houve tanta exploração em garimpos, no Pará, na Amazônia, quase chegando em cima da Venezuela. Nós estamos com operações rodando direto nesses estados, o Chefe Público do Trabalho, a Polícia Federal, e nunca houve tanta ocupação, tantas pessoas indo para esses lugares atrás de promessas de emprego, que hoje fica mais fácil. Você, por um WhatsApp ou qualquer outra rede social, você consegue recrutar pessoas, né? Pagar uma passagem e assim por diante. E qual seria o papel da população, né, no trabalho, no combate, né, nesse trabalho, ajudar no combate, né, a esse tipo de trabalho, aos abusos, né? A denúncia, ela é uma parte importante desse trabalho do Ministério Público, das Procuradorias do Trabalho? As denúncias são a parte, hoje, eu arrisco a dizer, a mais importante. É impossível estar em todos os lugares, não existe isso. A imprensa livre e a população tem o maior papel hoje nessas nossas operações. As pessoas veem situações que chamam a atenção. Se você, às vezes, imagine, às vezes a pessoa mora no mesmo condomínio e vê uma pessoa que tem indícios que está com a restrição de liberdade, essa pessoa está sempre cansada, maltrapilha, essa pessoa não tem folga, e assim por diante. Às vezes é uma pessoa que às vezes é estrangeiro, é muito comum, aqui é um pouco menos, mas para o sul e sudeste é muito comum, centro-oeste, você encontrar pessoas que são estrangeiras, não sabe sequer falar o nosso idioma, e a população vê isso, né? Às vezes a pessoa mora perto de uma obra, e essa obra moram dezenas de pessoas em lugares cubículos, né? Alguns resgates são feitos aqui nas zonas urbanas, e você vê em bairros que as pessoas moram, né? Bairros que são ditos de moradia comum, casas que são alugadas para dezenas de trabalhadores, né? Dezenas de pessoas com um banheiro ou nenhum banheiro. Então, a população tem um papel super importante, assim como também a imprensa. Muitos casos que vêm para a gente vêm através da imprensa. Procurador, vocês fazem um papel muito importante para isso. Muito obrigada por esse reconhecimento, né? E só para a gente encerrar, já me avisaram aqui que nosso tempo acabou, mas como fazer essa denúncia, né? Acho que é importante a gente esclarecer também isso. Existe um número que é muito fácil, é o Disque 100, 100, 100. Esse número, ele tem pessoas treinadas que fazem a triagem. Manda a denúncia para onde couber. Você vai lá, faz qualquer ofensa, trabalho, a pessoa humana. E lá faz a triagem e manda para o Ministério Público do Trabalho, para a Polícia Federal. Existe também um site, mpt.mp.br. Né? Esse site você entra e na região que você tiver, você vai ter uma unidade do Ministério Público. Ou indo a qualquer unidade do Ministério Público, ou se for um extremo mesmo, procure a polícia pode ajudar, né? A cada dia mais eu vejo casos famosos de policiais que nos ajudam, fazem um papel de pegar essa denúncia e mandar para o Ministério Público. Ok, muito obrigada, procurador Gleidson Gadelha, procurador do Trabalho aqui no Estado. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Tropical, pelos esclarecimentos. Sou eu quem agradeço. E depois do intervalo tem mais notícias. Professores